sobrevivemos às eleições de 2018. Ufa, que coisa longa! E outra data que está chegando perto, relacionada à política, é a data de 15 de novembro. Mas você sabe o que é comemorado? Bom, eu só vou contar depois da vinheta o que eu descobri. Agora eu vou contar pra você o que eu descobri sobre a data 15 de novembro. É comemorado talvez a Páscoa, Réveillon, Carnaval, Dia das Crianças? Não! É comemorado a Proclamação da República, uma data importante na história do Brasil. Nesse ano, a Proclamação da República está comemorando 129 anos! Quanto? E pense comigo, se não fosse tão importante, não seria um feriado em todo o Brasil, não é verdade? Então, o que aconteceu exatamente nessa data? Você sabe o que aconteceu nessa data? Se sabe, deixa aqui embaixo nos comentários. E vamos aprender mais sobre o nosso Brasil. Nós devemos esse dia ao Marechal Deodoro da Fonseca, militar e político, que no dia 15 de novembro de 1889 proclamou a República, pondo fim à soberania de Dom Pedro II. Eu tenho uma fofoquinha. Ele mentiu para a mulher, fugiu de casa porque ela não tinha deixado, porque ele estava doente, para proclamar a República. A proclamação aconteceu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. No mesmo dia, foi instituído um governo provisório, que tinha o Marechal Deodoro como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como vice. Esse assunto é tão interessante que eu comecei a pesquisar. E a primeira coisa que eu entendi foi o que é proclamação e o que é república. Você sabe o que é proclamada? Será inflamada, inchada, machucada, inflamada, obrigada? Não! Proclamada é a mesma coisa que anunciada, declarada. E você sabe o que é república? República é quando o governo prioriza o interesse do povo, que é o que vivemos hoje. Então, em 1889, foi anunciado um tipo novo de governo do Brasil, cujos interesses do povo se tornaram mais importantes do que o do imperador, que era Dom Pedro II. Foi a queda da monarquia. Dom Pedro II já não tinha mais tanto apoio e estava bem enfraquecido. Então, os oficiais do exército se uniram e proclamaram a República. E olha só quantas coisas aconteceram nessa época. Foi estabelecido um governo provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, no qual todos os membros do ministério empossados no dia 15 de novembro eram maçons. Primeira bandeira republicana, criada por Rui Barbosa, usada entre 15 e 19 de novembro de 1889. Lembra nossa, meio misturado com os dos Estados Unidos, não acham? Durante o governo provisório, foi decretada a separação entre Estado e Igreja. O Estado começa a tomar conta daquilo que interessa ao cidadão. Foi concedida a nacionalidade brasileira a todos os imigrantes residentes no Brasil. Foram nomeados governadores para as províncias que se transformaram em estados. A família imperial brasileira foi banida do território brasileiro, só podendo a ele retornar a partir de 1920. O governo provisório terminou com a promulgação em 24 de fevereiro de 1891, com a primeira Constituição Republicana do Brasil, a Constituição de 1891. A partir daquele dia, Deodoro passa a ser presidente constitucional eleito pelo Congresso Nacional, devendo governar até 15 de novembro de 1894. Deodoro, apoiado pelos militares, derrotou o candidato dos civis, Prudente de Moraes. Só aí foi criada a bandeira que a gente conhece hoje, com o lema Ordem e Progresso. Eu acho essa parte da história do Brasil muito importante, porque os militares estavam no poder e agora não estão mais, não é mesmo? E deve ter muita coisa para estudar.
Mas isso fica para um outro vídeo, para um outro dia, para uma outra semana. E não se esqueça de contar para todo mundo aí na sua casa o que é comemorado o dia 15 de novembro. E não se esqueça também de contar que você aprendeu aqui no CCTV. Um beijo fofo, verde e amarelo e até a semana que vem. Tchau!